Imagine um cofre trancado por 2000 anos, contendo um segredo que pode reescrever a história. O problema? O cofre é feito de cinzas. Qualquer tentativa de abri-lo o transformaria em pó. Este é o dilema do rolo de Enjedi, um artefato tão queimado que se tornou um cilindro de carvão. Por décadas, ele foi considerado uma causa perdida, uma cápsula do tempo selada pelo fogo, com palavras que ninguém ousava ler. Mas, e se pudéssemos ler através das chamas? Se você é fascinado por mistérios que a tecnologia moderna desvenda, inscreva-se no canal, porque estamos prestes a ver o impossível se tornar realidade. Descoberto em 1970, nas ruínas de uma antiga sinagoga na costa do Mar Morto, o pergaminho sobreviveu a um incêndio devastador por volta do ano 600 depois de Cristo. Testes de radiocarbono, no entanto, revelaram uma verdade ainda mais profunda. O texto foi escrito séculos antes, tornando-o um dos mais antigos manuscritos bíblicos hebraicos já encontrados. Ele é um elo direto com um passado distante, mais antigo que muitos dos textos que formam a base do Velho Testamento moderno. O que estava escrito naquelas páginas carbonizadas era uma cópia fiel do que conhecemos hoje, ou continha variações que poderiam alterar para sempre nossa compreensão das Escrituras Sagradas. O silêncio do carvão guardava as respostas. A solução para este enigma arqueológico não veio de escavações, mas de um hospital. Pense numa tomografia computadorizada. Ela tira centenas de imagens de raios-x de finíssimas fatias do corpo humano, que um computador une para criar um modelo tridimensional. Isso permite que médicos naveguem virtualmente por dentro de órgãos e tecidos, sem fazer um único corte. Essa capacidade de ver o interior de forma não invasiva revolucionou a medicina. A pergunta que um grupo de cientistas se fez foi audaciosa e simples. E se aplicássemos o mesmo princípio, não a um corpo humano, mas a um corpo de conhecimento, a um artefato histórico considerado perdido para sempre? A ideia era colocar o frágil cilindro de carvão em um scanner de microtomografia, uma versão milhares de vezes mais potente que a máquina hospitalar. O desafio era imenso, pois o pergaminho e a tinta eram essencialmente o mesmo material à base de carbono. A esperança residia em um detalhe químico. A tinta usada por escribas antigos frequentemente continha traços de metal, como chumbo, que são ligeiramente mais densos que o papiro carbonizado. A aposta era que o scanner de altíssima resolução seria sensível o suficiente para detectar essa sutil diferença de densidade. Cada ponto onde a tinta foi aplicada apareceria como um pixel um pouco mais brilhante nas milhares de fatias digitais do pergaminho. O resultado do escaneamento não foi um texto, mas um caos de dados, uma nuvem tridimensional, representando cada partícula do rolo. A tarefa agora era puramente computacional, um desafio para a ciência da computação. Os cientistas precisavam criar um software para navegar por essa montanha de dados e identificar as superfícies enroladas do pergaminho. O processo, que eles batizaram de desenrolamento virtual, exigiria que o computador primeiro encontrasse a camada mais externa, a achatasse digitalmente e, em seguida, revelasse a imagem formada pelos pixels da tinta fantasma. Pela primeira vez na história, a humanidade estava prestes a ler um livro sem abri-lo, espiando um passado que o fogo tentou apagar para sempre. Mas como, exatamente, uma máquina lê um bloco sólido de carvão? A analogia com a tomografia é só o começo. Um scanner de microtomografia bombardeia o objeto com raios-x, medindo o que é absorvido. Materiais densos bloqueiam mais radiação.
O problema devastador é que o papiro carbonizado e a tinta à base de carbono têm densidades quase idênticas. Para a máquina, era como tentar ler palavras pretas escritas em uma página preta. Um beco sem saída científico que parecia intransponível, uma barreira fundamental da física que mantinha o segredo do pergaminho trancado em seu túmulo de cinzas. A solução, a faísca de genialidade, estava na tinta. Os cientistas, liderados por Brent Selous, apostaram numa hipótese. E se a tinta não fosse apenas carbono? Tintas antigas, especialmente para textos sagrados, frequentemente continham vestígios de metal, como chumbo, para melhorar sua durabilidade. Mesmo em quantidades minúsculas, esses metais são drasticamente mais densos que o carbono. Para os raios-x, essa diferença é gritante. O metal se acenderia nos scans, um fantasma brilhante contra o fundo escuro do carvão. A esperança agora residia em encontrar esse espectro metálico dentro do rolo. O processo era de uma complexidade assombrosa. O scanner capturou milhares de fatias digitais do rolo, cada uma mais fina que um fio de cabelo. Em cada fatia, um software de inteligência artificial foi treinado para agir como um arqueólogo digital. Primeiro, ele mapeou as superfícies enroladas e deformadas do pergaminho, criando um modelo 3D de sua estrutura interna. Depois, ele caçou os minúsculos pontos de maior densidade, os traços de metal da tinta, e os projetou sobre essas superfícies virtuais, conectando os pontos para finalmente revelar a forma das letras. Com o rolo de Enguedi, o algoritmo rodou por semanas. A equipe observava enquanto a máquina tentava encontrar sentido no caos digital. No início, apenas ruído. Mas então, lentamente, padrões emergiram. Pontos de luz se alinharam, formando constelações que não eram aleatórias, mas intencionais. Eram letras hebraicas antigas, aparecendo como espectros na tela do computador. O fantasma na máquina estava começando a sussurrar, e os cientistas se inclinaram para ouvir. O carvão, silencioso por quase 2 milênios, estava prestes a quebrar seu voto de silêncio. O que ele disse abalou o mundo da arqueologia. As primeiras palavras decifradas foram inconfundíveis, e o Senhor chamou a Moisés. Era o início do livro de Levítico. Análises confirmaram que o texto era uma cópia praticamente perfeita do texto massorético medieval, a base para as Bíblias hebraicas modernas. Este pequeno pedaço de carvão era a mais antiga cópia de um livro do Pentateuco já encontrada, perdendo apenas para os manuscritos do Mar Morto. A tecnologia não apenas leu o ilegível, ela construiu uma ponte de fidelidade textual através de 1.500 anos de história, provando que a mensagem sobreviveu intacta. O sucesso com o rolo de Enguedi foi monumental, mas era apenas o aquecimento. Aquele único pergaminho, por mais precioso, era a prévia de um desafio de magnitude quase inconcebível. Imagine não um, mas centenas de rolos, uma biblioteca inteira, instantaneamente cozida a mais de 300 graus Celsius. Isso é a fúria de um vulcão. Em 79 d.C., quando o Vesúvio soterrou Pompeia, ele também sepultou sua cidade vizinha, Herculano, sob uma onda de cinza e gás superaquecido. Lá, em uma luxuosa vila, uma biblioteca inteira foi carbonizada, cada rolo transformado em um cilindro de carvão tão frágil que um simples toque poderia desintegrá-lo em pó. O problema era exponencialmente mais difícil. Eram artefatos petrificados no exato momento da destruição, selados pela própria força que os aniquilou. Esta coleção é conhecida como os rolos de Herculano, e eles representam o santo graal da literatura clássica.
Diferente do rolo de Engedi, que continha um texto conhecido, esta biblioteca, pertencente possivelmente ao sogro de Júlio César, poderia conter obras que a humanidade julgava perdidas para sempre. Poemas de Safo, tratados de Aristóteles, diálogos de filósofos epicuristas, histórias que mudariam nossa compreensão do mundo antigo. Por séculos, eles permaneceram como múmias de conhecimento, silenciosos e inacessíveis. Tentativas de abri-los fisicamente ao longo dos séculos resultaram em pouco mais do que pilhas de fuligem preta. A tecnologia que decifrou um texto hebraico em Israel agora enfrentava seu teste final. Poderia ela dar voz a uma biblioteca romana inteira que estava em silêncio há 2 milênios? A escala do desafio exigia uma solução à altura, e assim nasceu o Vesuvius Challenge, uma competição global com um prêmio milionário, convocando os maiores talentos em inteligência artificial, visão computacional e aprendizado de máquina. O objetivo: ler os rolos sem jamais abri-los. Milhares de terabytes de dados de tomografia de altíssima resolução foram disponibilizados publicamente, transformando um problema arqueológico em um quebra-cabeça digital. Equipes de todo o mundo, de estudantes a engenheiros do Vale do Silício, mergulharam nos dados, cada um tentando criar o algoritmo que finalmente quebraria o código. Se você se impressiona como a tecnologia pode, literalmente, reescrever a história, deixe um like neste vídeo e comente qual autor ou obra perdida você mais sonha em encontrar nesses rolos. A caça ao tesouro mais importante da nossa era havia começado, mas havia uma complicação devastadora que tornava o problema de Herculano quase impossível. A tinta do rolo de Enredi, à base de metal, era mais densa e, portanto, visível aos raios-x de alta potência. A tinta romana, no entanto, era à base de carbono. Era, essencialmente, fuligem sobre papiro carbonizado. Para um tomógrafo, era como tentar distinguir a água na água, o preto no preto. Não havia contraste. A solução não poderia vir apenas do hardware. Precisava ser um salto quântico na inteligência artificial. Os algoritmos precisariam ser treinados para detectar não a tinta em si, mas as alterações microscópicas e quase imperceptíveis que a aplicação da tinta causou na estrutura das fibras do papiro. Era uma busca por fantasmas texturais, por padrões tão sutis que nenhum olho humano jamais poderia esperar ver. A comunidade científica prendeu a respiração. Meses de competição se passaram com progressos lentos, mas constantes. E então, no final de 2023, veio o momento esperado. Um jovem estudante de ciência da computação da Universidade de Nebraska, chamado Luke Ferritor, foi o primeiro a cruzar a linha de chegada. Seu modelo de IA, treinado incansavelmente nos dados fantasmagóricos, identificou uma série de letras gregas, e entre elas, uma palavra completa emergiu das cinzas digitais: porfiras. Porfiras, que significa púrpura ou roxo. Uma palavra simples, mas de impacto sísmico. Pela primeira vez em quase 2 milênios, uma palavra de dentro de um rolo de Herculano selado havia sido lida. A barreira do impossível havia sido quebrada. A porta para a biblioteca perdida de Vesúvio estava finalmente entreaberta. Mas se decifrar uma única palavra em um rolo carbonizado foi a abertura de uma porta, o próximo desafio é como atravessar um universo inteiro de conhecimento estilhaçado. Entramos no domínio do quebra-cabeça mais famoso e fragmentado da história: os manuscritos do Mar Morto. Não se trata de rolos intactos, mas de mais de 25 mil fragmentos de pergaminho e papiro, alguns menores que uma unha,
representando quase 1000 manuscritos distintos. Por mais de 70 anos, estudiosos se debruçaram sobre essas peças, uma tarefa monumental e agonizantemente lenta. Agora, essa mesma aliança entre raios-x e inteligência artificial está sendo aplicada a essa tarefa sobre-humana, não para ler o que está oculto, mas para remontar o que foi quebrado, transformando um caos de fragmentos em uma biblioteca coesa. A tecnologia aqui evolui de um leitor para um mestre de quebra-cabeças. A IA não está apenas procurando por tinta. Ela está digitalizando cada fragmento em resolução microscópica, analisando a textura do pergaminho, o padrão das fibras da pele do animal, a composição química da tinta e, o mais crucial, a caligrafia de escribas que viveram há 2 milênios. O algoritmo, batizado de arqueólogo virtual, compara as curvas de cada letra, o espaçamento entre as palavras e até o formato das bordas rasgadas de cada pedaço. Ele testa milhões de combinações por segundo, buscando conexões que o olho humano levaria uma vida inteira para encontrar. O sistema identifica fragmentos que foram escritos pela mesma mão e, em seguida, os organiza em sua sequência mais provável, ressuscitando páginas a partir de pó. Isso nos leva à questão que paira sobre toda essa disciplina, desde a sua descoberta em 1947. O que esses textos, agora sendo remontados com uma precisão sem precedentes, realmente nos dizem? O rolo de Enguedi, como vimos, forneceu uma confirmação espetacular do texto bíblico que temos hoje. Mas será que o resto dos manuscritos segue o mesmo padrão? A IA, ao juntar as peças, está confirmando a Bíblia moderna, palavra por palavra, ou está revelando algo diferente? Está desenterrando versões alternativas dos livros sagrados, textos que foram editados, omitidos ou esquecidos ao longo dos séculos. A resposta que está emergindo é muito mais complexa e fascinante do que um simples sim ou não. O que a arqueologia digital está revelando é que durante o período do Segundo Templo não existia uma única versão padronizada das escrituras hebraicas. Em vez disso, havia uma pluralidade de tradições textuais que coexistiam. A IA está montando cópias do livro de Jeremias, que são drasticamente mais curtas que a versão moderna. Outras que contêm salmos completamente desconhecidos e variantes de Gênesis e Êxodo, com pequenas, mas significativas, diferenças teológicas. A tecnologia não está invalidando a fé. Está nos dando uma visão de altíssima resolução da sua evolução. Estamos testemunhando, em tempo real, como um fluxo diversificado de tradições sagradas gradualmente se consolidou no texto canônico que conhecemos hoje. É a história da própria história sendo escrita. De cinzas a fragmentos, a jornada nos mostra que o passado não é um livro fechado. É um conjunto de dados esperando para ser processado. A arqueologia digital está transformando artefatos mudos em narradores eloquentes, permitindo-nos ouvir as múltiplas vozes de uma era distante, em vez de apenas uma. Não estamos apenas recuperando textos perdidos, estamos recuperando uma compreensão mais rica, mais confusa e mais humana de como nossas ideias, histórias e crenças foram forjadas. A história não está escrita apenas em códigos de computador, mas também na lama e na água. Às vezes, a natureza recua e revela tesouros que estavam submersos por milênios. Uma seca histórica no Mar da Galileia expôs algo que ninguém esperava ver. Uma estrutura da época de Cristo que emergiu das profundezas. Inscreva-se e ative as notificações, pois nossa próxima investigação vai nos levar para dentro de um barco de 2000 anos.